Saudações a todos, daqui é Ngunzanzazi Ibuyokani, o mago de Tatanzambi. Hoje venho falar da palavra hebreu. É uma palavra que nós encontramos nas Bíblias, foi traduzido assim esse nome, hebreu. O que significa hebreu? Qual é a origem desse nome? Quem são os hebreus? Presta bastante atenção, porque você vai aprender uma coisa nova. Se tu leres, se fores para o Google e pesquisar o significado de hebreus, vão te dizer que hebreu significa povo do outro lado do rio. E isto, meus amigos, é uma grande mentira. Presta atenção. De acordo com o conhecimento passado pela Sua Majestade, Mfumo Tadi de Ambuisu, votado de Antedmisi, a palavra hebreu deriva de uma palavra bantu, um termo bantu. Na linguagem, ou seja, na pronúncia lingala, porque lingala é uma pronúncia bantu. Perceba aqui, hebreu vem da palavra ebele. Para quem já ouviu alguém a falar lingala, com certeza já ouviu esse termo, ebele. O que significa ebele? Ebele significa muito, ou algo que ocupa muito espaço, algo espalhado, algo que é muito. Está a perceber? Algo que ocupa muito espaço, algo que está espalhado. Este é o significado de ebele. Muito, espalhado, aquilo que ocupa muito espaço. Ebele. Mas, que conexão estes têm a ver com a história que nós encontramos dentro da Bíblia? Presta atenção. Se leres no livro de Gênesis capítulo 22, versículo 17, foi feita uma promessa a uma personagem e que na Bíblia chamaram de Abraão, mas que na verdade o verdadeiro nome dele era Ababana. Aba significa pai, também um termo bantu. Aba, tata, baba, tá a perceber? Papa, todos esses termos têm o significado de pai. Então o nome dele era Ababana, quer dizer, pai de filhos. Porque lhe foi dito que tu serás pai de multidões. Ok. Dizia eu em Gênesis capítulo 22, versículo 17, foi dito ao pai Ababana, que traduziram como Abraão, lhe foi dito o seguinte, que os teus filhos seriam muitos como areia do mar. Perceba aí. Os teus filhos seriam muitos como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então, em outras palavras, o Criador disse que os teus filhos seriam o quê? O que mesmo? Ebele. Seriam muitos e seriam espalhados como areia do mar. Ebele. Muitos dizem que não, o termo hebreus também vem de Eber, um dos antepassados de Abraão. Não. Esse termo é pelo fato do povo ser muito e ser um povo espalhado. Por quê? Porque é um povo nômada, que se mudava sempre de um lugar para o outro. É por essa razão que você aprende que o povo bantu foi um povo nômada. Foi um povo nômada. Portanto, o povo bantu é o povo ebele, que traduziram como povo
hebreus, é Ebele, povo espalhado, aqueles que são muitos, que ocupam muito espaço, Ebele. Este é o termo verdadeiro que eles trocaram para hebreus. Banaba Ebele. Filhos, muitos filhos, aqueles que são muitos. Aqueles que estão espalhados. Ebele. Está a perceber? É por essa razão também, existe uma outra palavra que tem conexão com esta, que é Mabele. Mabele significa terra, numa das pronúncias Bantu, Lingala. Mabele, terra. E como é que é a terra? A terra é grande. A terra é grande, é larga. Está a perceber? Por isso que é Mabele. E aquilo que está espalhado, que é muito, disse Ebele. Então as duas palavras têm conexões. Está a perceber? Porque levam quase a mesma compreensão. Terra, Mabele. Aquilo que é muito, que está espalhado, que ocupa muito espaço, Ebele. Então, o nosso povo, o povo banto, recebeu este título. Os espalhados, aqueles que são muitos, Ebele, e não hebreus. Percebeu? Não é hebreus, não. É Ebele. Ebele, o povo Ebele, povo espalhado, aquele que ocupa muito espaço. O nomadismo bantu é o que você lê lá dentro da Bíblia. O povo hebreu que saía de um lugar para outro, foram fazendo peregrinações até se instalarem na terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra que tem tudo, África Central, Austral, região dos grandes lagos. Portanto, o povo banto é o povo Ebele, o povo espalhado. E por essa razão também fomos espalhados. Muitos dos nossos povos, dos nossos irmãos foram levados nas nações. Muitos em cativeiros. Está a perceber? Então este é o verdadeiro termo Ebele, espalhado. Para todos vocês, bantus, Ebele, que me ouvem, daqui é o mago do Criador. Chegou o nosso tempo. Venham se instalar na vossa terra, porque tem muitos bantus que estão lá nas Europas, nas Américas. O Ocidente está em queda livre. Chegou o nosso tempo e nós vamos subir ao topo. Nós vamos governar todas as nações. É o nosso reino. Por isso, qualquer nação agora, ocidental, asiática, que se levantar contra o nosso povo, o povo banto, o povo que está aqui em África, será consumido, será abatido, porque as energias estão ao nosso favor. Os ocidentais vão pagar daquilo que eles mesmos criaram. As causas que eles criaram vai apresentar os devidos efeitos. Povo Ebele, acorde. O nosso povo é o povo escolhido pelo Criador dos céus da terra. E na obediência é o povo mais iluminado, mais bonito, mais inteligente. Bantu, Benamutu, Bantu, Benamutu, bem-aventurados. Somos iluminados. Somos Bantu, Benamutu, Bantu, Benamutu. O mais rico. Somos bem-aventurados. Somos
mais bonitos. Somos terra do futuro. Somos Bantu, Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu, filhos do Criador. Somos bem-aventurados. Somos bem-sucedidos. Bantu, Benamutu, Bantu, Benamutu, Bantu, iluminados. Somos bem-aventurados. Somos Kembo. Assim somos nós, os iluminados do Criador, o futuro da humanidade. Ingueta. Ingueta. Bantu.